Deus amado, Deus querido, abençoe cada família aqui representada, Deus. Deus amado, se é salvação, se é cura física, se é milagres, sinais, maravilhas, o Senhor pode operar nessa noite, Deus. Eu creio. As pessoas que já declararam, Deus amado, dentro desta casa, que o Senhor possa abençoar na caminhada, Deus, para a tua casa, Deus amado. Porque nós sabemos que dentro da tua casa vai mais do que qualquer lugar, outro lugar nesta terra, Deus. Deus amado, seja conosco, Espírito Santo. Manifeste o teu poder, a tua graça, as tuas virtudes, ó Deus. Toma primazia do ambiente, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai. Em nome do poder, sem a tua graça, nós não somos nada, Deus. Com a sua infinita misericórdia, o Senhor tem nos guardado nesta terra, Deus amado. Homem mau, nosso adversário, Deus. Deus amado, opera sinais, prodígios, maravilha. E só o Senhor, nesta noite, poderá dar aquilo que cada um necessita. Ó, Deus amado, abre os corações dos teus servos, Deus amado, para a profecia que sairá daqui, ó Deus, do teu altar. Em nome de Jesus, ó Pai, profetizamos a bênção, a salvação, a cura para as famílias. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba a nossa adoração, a nossa gratidão como cheiro suave diante das tuas narinas, Deus. Deus amado, Deus querido, faça de nossa vida como o Senhor fez na vida de Davi, não afasta de nós a presença do teu Espírito. Nós precisamos do teu Espírito para vivermos nessa terra. Receba o nosso louvor, unja as nossas gargantas, Deus. Em nome de Jesus, receba a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
Tranquei as portas, abre meu coração.
Não cai uma folha da árvore sem sua permissão.
Senhor Jesus, amém? Só estão felizes na casa do Senhor, glória a Deus. Bom, você está feliz? Que bom que você está na casa do Senhor. Que bom que você rompeu mais uma semana e hoje pode estar aqui louvando e bendizendo o nome do Senhor. Esperamos oferecer as proteções de graças pelo aniversário da nossa jovem Júlia. Vulgo princesinha do pastor. Deus abençoe a vida da Júlia. Também queremos oferecer a Deus a proteção de graça pelo apóstolo Bíblia. Deus abençoe o menino Bill, que faz aniversário no mesmo dia. Glória a Deus. Faz aniversário no mesmo dia que a Júlia, dia 27. Também quero oferecer a Deus de proteção de graça pela vida de Catiele. Cadê Catiele? Catiele é mulher de poucas palavras, né? Quantos aqui já ouviram a voz da Catiele? Digam bem. Amém. Quase ninguém te ouviu. Eu fico ensaiando com ela para dar uma oportunidade a ela, mas Catiele canta, que é uma beleza. O dia que Catiele orar aqui, você perde o posto da oficina. Eu fui no almoço na casa da Catiele, a oração que ela fez, abriu o céu, abriu o estômago, abriu tudo. É uma oração forte. Deus abençoe a Catiele. Amém. E no dia da Catiele, que é 28, né? Isso. É Catiele, é a Camila. Cadê Camila? Eu vou chegar lá. Estou em Camila ainda. Porque essa semana é muito aniversariante. Camila também, dia 28, né? Quero parabenizar o GG também. GG não me fala isso, Camila. Deus abençoe a Camila, nossa líder do departamento infantil, uma das líderes, né? Do departamento infantil. Deus abençoe a sua vida. E também, dia 28, a Carol. Como é que é o nome, Júlio? Carol é Bro, Slide, né? Slide Bro. Garoto do Slide. Carol é garoto do Slide. Deus abençoe a Carol. E também essa semana foi aniversário do Ítalo também, foi Ítalo? Sexta-feira, né? É como domingo, vamos ver, vamos comemorar hoje. Miguel, cadê Miguel? Cadê Miguel? Faltou. Miguel também faz aniversário no dia 30, no mesmo dia do pastor. E também quero oferecer as disposições de graça pelo meu aniversário, viu? Obrigado por todas as palavras que vocês mandaram para mim, privado, nos grupos da igreja, no Instagram da vida. E na quarta-feira também, porque foi muito bonito, viu? Vocês fizeram chorar. Obrigado por tudo que vocês fizeram pelo seu pastor. E é bom. Sim, eu vou chegar lá no dia 30. Vou chegar lá. E no sábado foi do GG. Você foi aqui? 19. Foi o quê? Domingo? Foi domingo. O GG já não deu vontade para esquecer. Mas eu quero falar aqui no microfone para vocês que o bom de receber algumas palavras é bom quando está vivo, né? Porque eu quero. Bom, até queria ouvir, né? No meu velório, vocês falando alguma coisa. Porque se vocês falarem, eu ouvir, eu vou levantar do caixão. Aí vou estar ressuscitando. Mas é bom a gente ouvir em vida. Porque, Eric, meu sobrinho, o bigode, você está ficando velho. Gente, o Eric tem bigode. Quando a gente ouve palavras na morte da gente, ou quando a gente está no leito do hospital, que vai visitar a gente está quase morrendo de coma lá, aí está a gente lá na frente do sempre defunto. Ele era tão bom,
meses, né? Lá não vai mais não, já estou indo para as mansões celestiais, então é bom falar em Bíblia. Então aproveite, não só para mim, mas fale para a sua família, quanto eles são importantes para vocês. E ainda nessa semana, dia 1º, melhor, dia da verdade, foi o dia do tesourinho, não é, tesourinho? Aniversário do nosso tesourinho, o menino mais querido aqui da Edilene, né, Edilene? Eu acho, né? É o tio, né? É o tio que consegue tirar os sentimentos do nosso coração, você sabe. Agora ele chega e diz assim: ô tio, nossa senhora. Ele respira assim. Ele fala assim: você também, tio? É o outro nome que a gente pode falar aqui. Quantos querem oferecer Deus de tudo essa de graça também, irmãos? Amém? Dia 1º de abril, aniversário do tio. Glória a Deus. Tem mais alguém que fez essa semana? Aniversário? Não, né? Vai, pode comemorar, né? Então, vocês querem oferecer Deus? Escuta essa de graça, amém? Vamos ficar de pé agora, vamos ler a Bíblia. Isaías capítulo 6, verso de número 1. Ou melhor dizendo, capítulo 5, verso de número 1. Vou ler, se acompanhe, por favor. Eu quero ler para vocês essa leitura, para vocês gravarem na sua mente, no seu coração. Vitor, te amo, viu? Só lembrando. Eu vou falar para a igreja que você fez comigo essa semana. Posso? O Vitor me ligou, falou: pastor, eu quero te levar para um lugar para o senhor comer. Eu falei: irmão, não posso te levar, eu estou numa situação muito especial. Te ligo daqui a 2 minutos. Não estou ligando para ele até hoje. Quem inteligente está entendendo mesmo. Não me entendeu mais. Me atiçou e me deixou no vento. Mas amém. Te amo do meu jeito. Agora cantarei o meu amado, um cântico do meu amado, a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fértil, sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. E agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, pois, peço entre mim e a minha vinha, o que mais se podia fazer à vinha do que eu não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Amém? Vamos orar para o nosso presbítero Romário. Romário está teimoso, está com dengue em casa, passando muita febre, dores no corpo, justificou a sua ausência. E também o seu neto também está no mesmo estágio. O Romário, né? Verônica aqui pedindo oração pelo Romário, pelo Romário. O presbítero Tony está trabalhando, pediu oração da igreja. O presbítero Elias também está trabalhando, pediu oração da igreja. O pastor Jacques Paz está trabalhando também e pediu oração da igreja também. Então vamos orar pelos nossos irmãos. Quantos mais precisam da oração da igreja? Amém? Vamos orar. Poderoso Deus, eterno Pai, nós te louvamos. Te louvamos porque esse povo o Senhor separou e edificou o Senhor sobre este lar, sobre esta casa espiritual, sobre este lugar onde adoramos e bendizemos o teu nome, Senhor. Te pedimos agora que o teu poder, ó Pai, o poder que restaura, o poder que dá cura, o poder que renova nossas forças, vai de encontro agora
ao presbítero Romário, Senhor, no seu lar, com febre, os dores do corpo, Senhor, com princípios de dengue, que o Senhor possa ir e restaurar, estabelecer a saúde do teu filho, também como, Senhor, a vida do nosso irmão Rômulo, também, o seu neto, que o Senhor possa fazer um grande milagre sobre a vida dele. Lembramos também, Senhor, nessa noite, pela irmã Tereza, junto com a irmã Maria, o Senhor que está aí esperamos, Senhor, o teu milagre, que o Senhor possa fazer conforme lhe apraz e fazer o teu querer sobre a vida da irmã Maria, Senhor, que as tuas mãos sejam estendidas ao nosso favor e que tudo nessa noite, Senhor, seja para louvor, glória e exaltação do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se sente? Queremos ouvir o nosso irmão Elton com a oportunidade em nome de todos os aniversariantes da semana. E aí ele fala em nome de todo mundo, canta, prega, faz o que está no teu coração. Salve a todos, façam glória pela paz de São Jesus, amém? Graças a Deus aí, mais uma vida, fiquei mais novo ontem, mais novo, mais bonito, como você fala. Nasci no dia de abril, né? A gente sempre fica brincando, né? Sobre mais essa verdade, né? Mas feliz a tarde. Graças a Deus aí, mais um ano aí vencido. Vamos louvar agora a Deus, feliz Deus, Santo Nome, Senhor Jesus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é vazio e
feliz na semana, Cláudia, com a oportunidade. Depois eu queria ouvir o nosso Manolito, Ângelo, Vitor, tem que pagar, você deve para mim. Seu nome não sai aqui. Ângelo. Salve a igreja para cá, seus irmãos. Amém. Hoje eu estava lá em casa fazendo um devocional no livro de Lucas e o Senhor colocou uma mensagem no meu coração e eu queria passar para a igreja que se encontra em Lucas 19, do versículo 1 até o 10, mas eu vou resumir aqui, que vai falar sobre o Zaqueu publicano. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem é Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante dele, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Então ele se apressou e desceu. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo: entrará para ser hóspede de um homem pecador? E, elevando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o retribuo quadruplicado. E Jesus lhe disse: hoje veio salvação para a tua casa, pois também este é o filho de Abraão. E eu também quero citar uma outra passagem, que eu não vou ler aqui, mas eu vou falar o versículo, que se encontra em Marcos 5, 25 até o 34, que vai falar sobre a mulher do fluxo de sangue. E o que eu acho comum dessas duas passagens é a forma que eles encontraram para resolver esses problemas. Porque o Zaqueu queria ver a Jesus. Ele não tinha coragem de chegar até Jesus para falar com ele ou para ouvir a tua palavra com os seus discípulos. Mas ele queria ver. Então ele arrumou um jeito para o seu problema. Ele viu uma figueira e subiu, porque ele queria ver o mestre. E ali Jesus o viu e o chamou. E a mulher do fluxo de sangue, ela também queria ver a Jesus, porém com um propósito diferente, porque ela queria uma cura do que ela estava passando. Então, ela com a sua fé, ela não pensou que precisava ouvir o mestre falar com ela ou chamar por ela. Ela só pensou: eu vou até o mestre e vou tocar em suas vestes, porque eu sei que assim que eu tocar, ele vai me limpar e vai me curar. E assim que ela fez, o mestre sentiu que dele saiu virtude. E ele perguntou para os seus discípulos: quem me tocou? E o seu discípulo respondeu: mestre, a multidão está te apertando e você está perguntando quem te tocou? E ele falou bem assim: de mim saiu graça e virtude. Então eu sei que alguém me tocou. E aquela mulher, com vergonha provavelmente, tímida, não sabendo o que ia acontecer, se pôs diante dele e falou: mestre, fui eu que te toquei. E ele virou e falou para ela: vai, que a tua fé te salvou. E o que eu quero passar com essas duas mensagens para vocês é que não importa o que você está passando, o que você não sabe o que fazer, vai até Jesus. E o meio que ele tem para falar com você, ele não precisa usar qualquer pessoa daqui, não precisa que o pregador fale com você. Aqui tem tudo o que você precisa para ele falar com você. Está passando por algo difícil? Entra dentro do teu quarto, dobra o teu joelho e fala com o Pai, porque ele em secreto te recompensará. Porque ele vai te ouvir. Ele não quer que você faça como os fariseus e fique gritando por aí as palavras dele, orando em voz alta. Ele quer que você fale para ele. O seu problema é ele que tem a solução. Porque mesmo que você procure alguém, pode ter um amigo próximo, um irmão, a sua mãe, você pode desabafar, você pode falar, você pode fazer 1000 coisas e nada vai adiantar. Porque o mestre quer que você vá até ele e peça para ele fazer o que ele quer na sua vida. Não é o que você quer, na hora que você quer, como você quer. Porque muitas vezes achamos que o que nós queremos é o que Deus realmente quer, por a gente achar que é bom. Mas não é. O mestre está falando: filho, vem de encontro a mim.
Eu sei aquilo que vai acontecer, aquilo que não vai acontecer, o que é bom e o que não é. Porque enquanto você está olhando com os olhos da sua carne, eu estou vendo o que pode ou não pode acontecer. Porque se você quer fazer uma coisa que não é o que eu quero que você faça, lá na frente você vai quebrar na sua cara. E eu posso falar isso com propriedade. Porque durante 5 anos da minha vida, eu fui uma pessoa depressiva, eu me cortei, eu tentei me matar e tirar minha vida várias vezes. Porém, o Senhor já tinha revelado uma promessa sobre a minha vida. E Ele falou: você não vai morrer, porque ainda não é o tempo, não importa o quanto você tente, eu não vou te deixar morrer. E quando eu me trancava dentro do meu quarto para me cortar, para tentar me matar, tomar inúmeros remédios para ver se eu não acordaria no outro dia, enquanto eu estava fazendo isso, tinha pessoas orando pela minha vida. Enquanto eu estava fazendo isso, Deus estava chorando do meu lado, porque Ele queria que eu fosse até Ele para resolver os meus problemas. Porque aquela dor que eu estava sentindo, que eu achando que cortar os meus pulsos ia adiantar, Jesus estava falando: filha, eu tenho algo melhor para você. Leia a minha Bíblia, fala comigo, eu estou aqui presente para você. É você que está se escondendo de mim, não sou eu que estou me escondendo de você. E teve um dia, quando eu estava na outra igreja, que as irmãs do ciclo de oração iam cantar, eu não ia, porque eu não fazia parte. Porém, uma irmã mandou uma mensagem para mim falando que ela queria que eu fosse. Eu não sabia o porquê, mas eu fui. Eu me arrumei e fui junto com a minha mãe. Chegando lá, estava uma menina da minha sala. Ela era a pregadora da noite, que é Maria Carolina. Acabou depois virando até minha amiga. Mas eu não a conhecia. E quando ela subiu lá em cima do púlpito para pregar, ela foi pregando e falou sobre consertar o seu altar. Eu não sabia, porque no início eu não estava prestando atenção na palavra, eu estava pensando em qualquer outra coisa. Porém, ela começou a falar diretamente comigo, que ela desceu e veio e falou bem assim: Deus manda te dizer que é para você consertar o teu altar. Antes de você pensar em oferecer qualquer coisa para Ele, antes de você pensar em fugir dos seus problemas, conserte o teu altar, porque Ele tem algo preparado para você. Mas escute uma coisa: Ele não quer o seu altar de qualquer jeito. Ele não quer o seu altar quebrado, rachado, furado. Ele quer que você conserte o teu altar e prepare o melhor sacrifício para Ele, porque é Ele que vai te honrar. E aí, depois daquilo, eu acabei me desviando e retornando depois de um tempo para cá. E foi um período muito difícil, porque eu voltei para cá, foi ano passado, acho que foi no período de maio, tipo, alguma coisa assim. E eu não ia vir para cá, porque eu não tinha desejo no meu coração de voltar para Jesus. Porém, lá na minha casa, eu acabei vendo uns posts da Deborah. E eu senti alguma coisa diferente assistindo os vídeos dela, que transmitiam muitos de vocês lá. Então eu vim pra cá e no dia que eu vim, Jesus falou comigo novamente e eu retornei. Porém, não fiquei fixa de novo. Eu comecei a me afastar, não estava lendo a palavra. E aí um dia eu mandei uma mensagem pro pastor e falei: pastor, eu não vou mais. Não quero, eu estou me desligando da igreja, saí dos grupos e ficou por isso. Porém, depois de uns dias, o Alex, a Luísa e a Cleide me mandaram mensagem perguntando por que eu tinha sumido, aonde que eu estava. E durante esses dias eles não sabiam, mas eu estava com meu coração magoado. Eu chorava e perguntava: Deus, por quê? Por que ninguém lembra de mim? Por que eu estou assim? Porque eu não entendia que eu precisava buscar a Ele para poder ser renovada. Mas eu perguntava: Senhor, por quê? Eu não quero ficar sozinha. E quando eles me mandaram uma mensagem, foi algo tão bom, porque eu me senti acolhida por eles e pelo Espírito Santo. Aí foi quando eu retornei, eu vim pro, acho que Caverna de Adulão, e Deus falou comigo através da Cleide. E desde então, eu tenho tentado me firmar de novo. E essa semana aconteceu algo que eu tinha pedido a Deus há muito tempo atrás, que pode parecer bobo para muita gente, ou algo muito simples, mas eu nunca tinha ido ao monte. Aí, dia 31 agora, eu fui dormir na casa da Isabel, porque a gente ia na conferência de mulheres no dia seguinte. E ela ia para o monte nesse dia, porém ela não sabia se teria uma vaga para mim, então ela cancelou e mandou no grupo falando
falar. Deus realmente falou comigo naquilo que eu precisava. E na conferência de mulheres voltou a tornar aquilo tudo que ele falou no monte realidade. Então, o que eu quero passar para vocês aqui é: entrega a Deus tudo aquilo que você está sentindo. Está doendo, está sofrendo, está ansioso, está com medo, não sabe o que fazer, não sabe o recurso, a saída. Entrega na mão do Senhor. Ele sabe o que é melhor para você e vai transformar a sua vida do zero, se você permitir. Mas também entenda uma coisa: não é como você quer e não vai ser na hora que você quer, vai ser na hora que Ele permitir que aconteça. Pai, Senhor, gente. Amém. Vocês estão bom? Feliz demais por estar aqui. Estou me sentindo em casa. Tenho aqui amigos muito especiais que moram no meu coração já. E, cara, a pregação como começou eu já tomei uma porrada naquilo que ela falou. E eu me lembro que eu comecei a fazer um curso agora de noite. Então a minha vida assim está muito corrida. As coisas que eu estou fazendo, às vezes eu só tenho tempo para poder vir na igreja no dia de domingo. E isso para a gente às vezes é muito ruim, porque isso às vezes tira a gente do foco. E eu entrei nesse curso e, sabe, eu me apaixonei por essa profissão que eu escolhi. E a cada dia eu estou mergulhando mais nessa profissão, só que eu já não aguento mais estudar sobre osso, gente. Não posso nem ouvir a palavra osso, que já me dá agonia, de tanto que eu estou estudando sobre isso. Só que isso, irmãos, trabalhar, estudar, acabou atrapalhando a minha intimidade com Deus, meu momento especial com Deus. Eu comecei a acordar tarde e por acordar tarde eu tinha que adiantar as coisas para poder preparar, para poder estudar e, sabe, às vezes, daqui a pouquinho eu vou ler a Bíblia, daqui a pouquinho eu oro e esse daqui a pouquinho fica para depois, quando a gente vai ler, a gente já está indo dormir e tenta até orar, mas não obrigado, apaga de novo. E quarta-feira eu estava lá no curso. E foi um dia normal, não tinha acontecido nada, mas o meu coração se apertou, irmãos. Se apertou tanto. Eu tinha trabalhado estava em casa na quarta-feira e fui para o curso. E quando eu estava no curso, eu sentei e eu estava prestando atenção naquilo que o professor estava falando. E o meu coração apertava de saudade do Espírito Santo. E o intervalo lá é 8 horas. Acabou o intervalo e o professor, ele sempre tem mania de falar que aquilo que não presta é balela, não serve. Eu falei assim: Senhor, essa aula que está uma balela, eu vou para a tua casa, eu vou te adorar. Eu cheguei na igreja e nessa igreja que eu vou, eu já estou acostumado com ninguém falar glória a Deus, às vezes é um silêncio, todo mundo fica quietinho. Só que naquele dia estava especial. Naquele dia a presença ela estava ali. E aquela igreja, até quem não dava glória a Deus estava dando glória a Deus. Só que eu estava com os irmãos normal, eu estava assim. Eu entendi que quem está aqui na frente não tinha a obrigação de me fazer a glória a Deus. A adoração tinha que vir de mim. A adoração tinha que vir do meu coração. Então eu entendi, eu falei: Senhor, glória a Deus. E comecei a adorar. E aquele aperto no coração foi dissipando, foi sumindo. E Deus falou comigo: não vive só daqui, anjo. Aqui é muito bom, daqui é muito bom. Mas tem que ter um momento de coração. Tem que ter um momento especial com Ele.
E esse louvor ele vai resumir tudo o que o Senhor falou. Você pode fechar os seus olhos? Quero ser e te amar pelo que voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes eu não pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente
lembra que nós precisamos do Senhor todos os dias, desde o momento que a gente se levanta até o momento que a gente vai se deitar, Senhor. Um amor incondicional que invade as trevas só para me encontrar, Senhor. Obrigado, Jesus. Mesmo que a corrente seja grande, Senhor. Mesmo que, sabe, as obrigações nos chamam, nós não podemos esquecer. Nós somos como crianças, Senhor. Nós dependemos do Senhor. Nossa vida é a sua mão, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Vamos orar. Vamos ficar de pés. Vamos orar pelas crianças. Vamos ser? Vamos orar. Meu oficial orar. Uma depois dessa oração que ele viu uma semana dulce, né? É aquele que a gente gosta. Vem cantar para Jesus. Graças a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Senhor Deus eterno, Pai. Mais uma vez nós agradecemos a Ti, Senhor, por este momento da Tua presença. Nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor venha curar, Pai, aqueles que se encontram enfermos nesta noite. Senhor, possa visitar, Senhor, a cada lar nesse momento, Pai. Porque a palavra de ordem é profetizar. E nesta noite nós estamos adorando ao Senhor aqui, já cremos no milagre lá onde nós estamos direcionados, Senhor. Em nome de Jesus, eu entrego a Tua igreja nas Tuas mãos. E que o Senhor possa, Pai querido, estar conosco todos os dias e nos ajudando a vencer a cada momento, em nome de Jesus. Amém. Então, a semana do Senhor vem se aproximando. Nós vamos honrar nosso Deus com nossos dízimos e as nossas ofertas. Então, você oferte ao Senhor nessa hora. Aproveite que temos um coração grato para voltar ao Senhor. E aí tem os envelopes atrás das cadeiras, tem um monte, fique à vontade. Salve a igreja com um abraço do Senhor. Amém. Vamos louvar. A minha alma estava longe do caminho, Senhor. Eu era pobre,
Ela fez assim, quando tem livro, quando louvor. Deus abençoe a irmã Luz, Cleide. Deus abençoe sua vida, sua esposa também. Irmãos, vamos ouvir a palavra do Senhor. O presbítero Johnny vai estar ministrando sobre nós com liberdade. Glória a Deus. Pode sair, igreja. Amém. Louvado seja Deus. Você que trouxe sua Bíblia, por gentileza, livro do profeta Ezequiel, capítulo número 36. Louvado seja Deus. Quer ouvir o irmão falar aqui que eu não queria falar de música. Quando você abre o livro de Ezequiel, você já pensa, vai para os nossos secos. Mas louvado seja Deus, Deus colocou a palavra no nosso coração. No capítulo 36, a partir do verso de número 8, glória a Deus. Profecia aos montes de Israel. Já temos aí a palavra, então vamos fazer menção da palavra do Senhor. Mas vós, ó montes de Israel, vós produzireis os vossos ramos e dareis os vossos frutos para o meu povo Israel, porque estão prestes a vir. Porque eis que estou convosco, eu voltarei para vós e serei lavrados e semeados, e multiplicarei homens sobre vós e toda a casa de Israel. Sim, toda ela e as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados. E multiplicarei homens e animais sobre vós, e eles multiplicarão e frutificarão, e vos farei habitar abundantes, e farei vosso estado melhor do que os vossos princípios, e sabereis que eu sou o Senhor. Louvado seja Deus. Querido Deus, que o Senhor, através da minha vida, possa transmitir a tua palavra e que seja conforme a tua vontade mais uma vez esta noite. Senhor, somos gratos ao Senhor pela oportunidade mais uma vez de sermos aqui, Senhor, instrumento do Senhor para a tua igreja. Assim nos usa como for da tua vontade, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Queridos, estamos diante de uma palavra que no livro do profeta Ezequiel, basicamente ele tem um tema principal que é a restauração. E antes de entrarmos nos detalhes aqui desse texto, prometo que seja o mais breve possível, tem coisas que acontecem na vida da gente que nós, no momento que nós vivemos algumas coisas, a gente não entende muito bem, só conseguimos compreender um pouco depois. Vai ser uma introdução para aquilo que nós vamos transmitir para a igreja esta noite. Ontem eu tinha um curso para fazer do trabalho e a gente trabalha de segunda a sexta e os donos da empresa pediram para realizar o curso no sábado, que era a única data disponível. E aí eu me preparei e fui para o ponto para pegar o ônibus para ir para o local de trabalho. Só que o ônibus que eu fui pegar passou antes do horário, ou seja, perdi aquele ônibus. E o seguinte passou quase meia hora depois. E eu ficava ligando para as pessoas que os colegas de trabalho já estavam lá, explicando, olha, não vou poder chegar no horário, vou chegar atrasado, e preocupado com a situação. Mas tudo tem um propósito de Deus. E aí eu consegui pegar o ônibus quase meia hora depois do horário de passar no ponto. E quando eu cheguei ao terminal de Carapina, aí você naquela correria, já estou atrasado, tenho que chegar logo. E tinha uma pessoa que estava pedindo, estava com uma lata arrecadando dinheiro ali no chão. E as pessoas passavam por aquela pessoa que tinha uma deficiência. Ninguém, assim, logicamente que quando você passa, e eu aprendi uma coisa ontem, que há 3 tipos de comunicação, você fazer leitura de uma pessoa. Tem pessoas que se orientam pela visão, audição, e outros que são sinestésicos. Pessoas que falam com você, mas elas não vão diretamente para você, olha para o lado, olha para baixo. E aí, passando naquele momento, eu não tenho hábito de ficar olhando para as pessoas. Mas assim, eu vendo aquela pessoa e todo mundo passando, eu escutei uma voz que vinha dela.
Abre para mim, por favor. E eu ouvi, mesmo atrasado, eu achei aquilo que chamou a atenção. E aí eu parei, olhei para ele, ele tinha uma garrafa na mão. E a única coisa que ele pedia era para que alguém pudesse abrir a garrafa para ele beber água. Ele não estava pedindo dinheiro, ele estava apenas pedindo atenção para que o seu problema fosse solucionado. Servindo de introdução para aquilo que Deus tem para você esta noite, se você pegar o livro do profeta Ezequiel, você vai ver inúmeras vezes Deus começa a falar com ele assim: filho do homem, ouvi a palavra do Senhor. A gente tem muita facilidade de falar com Deus aquilo que a gente quer ou que a gente precisa, mas temos uma grande dificuldade de parar para ouvir aquilo que Deus está falando. Às vezes o que mais precisa que aconteça é que você tenha atenção na hora que Deus está falando com você. Às vezes você tem muito projeto ou propósito na sua vida e você fala muito com Deus, mas você dificilmente permite que Deus fale com você, porque você nunca tem tempo para Ele. Você está tão preocupado com os seus afazeres, com o corre-corre, com as suas obrigações, que você fala para Deus e antes que Deus responda, você amém e foi embora. E a única coisa que Deus está esperando de mim e de você às vezes é que você pare e ouça aquilo que Deus tem para você. A única coisa que eu precisei fazer para resolver o problema daquela pessoa foi parar e ouvir. E a partir do momento que eu parei e ouvi, eu consegui abrir a garrafa, porque a única coisa que ele precisava era beber água. A palavra de Deus, aqui no capítulo 36 do livro de Ezequiel, se você ler a história do povo de Israel que está cativo na Babilônia, desde o profeta Jeremias, Deus falava, mas o povo não ouvia. Deus tentou de todas as formas falar e ser ouvido, e todas as vezes que o povo ouvia os profetas falarem, eles não queriam aceitar aquilo que estavam ouvindo, porque também é um detalhe importante entre você ouvir, entender e aceitar aquilo que Deus está falando com você, porque muitas vezes o que Deus está falando não é aquilo que eu quero ouvir, então eu não aceito. Mas quando Deus fala e você ouve e aceita, pode ter certeza, porque Deus sabe melhor para você. Se o povo de Israel tivesse dado ouvidos à voz do Senhor, o processo seria diferente. Muitas vezes algumas coisas não estão acontecendo na minha e na sua vida, é porque a gente não está entendendo, não está aceitando e estamos vivendo processos que não deveríamos estar vivendo. Mas enquanto estivermos fazendo aquilo que não é a vontade de Deus, estivermos não dando ouvidos à voz de Deus, o processo vai continuar até o momento que eu e você pararmos para ouvir, aceitar e entender aquilo que Deus está falando. Deus usou o profeta Jeremias, que foi um dos antecedentes ao profeta Ezequiel, e o povo não ouvia, e o processo do cativeiro começa. Mas tem algo interessante, você vendo, estudando a vida do profeta Ezequiel, nem profeta ele deveria ser, porque era filho de sacerdote. Então a linhagem sacerdotal era que ele assumisse ou desse continuidade ao ministério do seu pai, o ministério sacerdotal. Mas por que em vez de sacerdote Deus faz um profeta? Porque o sacerdote ouvia do povo e levava para Deus, mas Deus estava precisando de alguém na terra que falasse para que o povo ouvisse. Então, em vez de ser sacerdote, Deus separa Ezequiel para ser profeta, para que ele profetizasse para o povo, até o povo ouvir qual era a vontade de Deus. Enquanto nós não estivermos ouvindo a vontade de Deus, a palavra de Deus, a direção de Deus, Deus vai continuar usando homens na terra para falar: olha, se arrepende, se conserta, ouve aquilo que eu estou falando. A partir do momento que eu e você entendermos e aceitarmos aquilo que Deus está falando através da sua palavra, através dos profetas, o processo que nós estamos vivendo vai mudar e vamos
que o povo se voltasse de novo para o caminho, para que o povo entendesse que da forma que eles estavam vivendo, eles não conseguiriam alcançar os propósitos de Deus para a vida deles. Então, no capítulo de número 36 do livro de Ezequiel, Deus começa a falar sobre a restauração do povo, que vai levar o povo de volta à terra prometida, a terra de Israel. E aí Deus fala para o profeta Ezequiel para profetizar para a terra de Israel, dizendo para que a terra se preparasse, porque o povo da promessa, o dono da herança da promessa estaria voltando, porque naquele momento a terra estava habitada pelos inimigos do povo de Deus. Se você pegar o capítulo número 35, Deus ele fala para o profeta Ezequiel profetizar no Monte Seir, a terra dos Edomitas. E se você pegar o contexto da história bíblica, os Edomitas, eles vêm da linhagem de Esaú. Quando Deus, ele, em vez de dar a herança para Esaú, mas dá para o seu irmão, que na verdade trocou o direito da sua herança, sua primogenitura, por um prato de comida, e algo que você e eu temos que entender: se tem promessa, se tem herança, não troca por qualquer coisa. Segure aquilo que Deus te deu. Se é seu, não troque, não largue, não dê de mão beijada para o inimigo aquilo que Deus separou para você, aquilo que Deus conquistou para você, que é a sua herança. Mas ele, em vez disso, entregou sua herança, ou fez vergonha com aquilo que era seu direito, e depois não aceitou. Então, através disso, criou uma mágoa de que aqueles que vieram da linhagem de Esaú, os Edomitas, eles criaram uma mágoa, um ódio pelo povo de Israel. E quando Nabucodonosor, em 586, ele invade Jerusalém e vai levar o povo cativo, aqueles que conseguiam fugir, os Edomitas, eles caçavam e levavam para a Babilônia. Então, o que acontece? O povo de Deus, o povo escolhido, pelos seus erros, por suas falhas e seus pecados, aquilo que era a sua terra, a sua herança, eles são tirados de lá, são levados cativos para a Babilônia, e vão viver ali durante 70 anos. Mas em meio a tudo isso que eles viveram, Deus nunca esqueceu da promessa. Deus nunca deixou de amar o seu povo. Deus nunca deixou de cuidar do seu povo. Mesmo em meio à Babilônia, Deus ainda levantou homens para dar palavras para ele: olha, conserta a vida, conserta o altar, porque o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, vai nos tirar da situação que nós estamos vivendo e vai restaurar a nossa terra. Então, mesmo no meio do exílio, no meio daquela situação, Deus nunca abandonou o seu povo. A própria Bíblia vai dizer, Isaías 49, verso número 15: ainda que a mãe esqueça seu filho, o filho que amamenta, o filho do teu ventre, eu, todavia, jamais me esquecerei de ti. Deus jamais se esquecerá de você, independente do processo que você esteja vivendo. São processos. Mas a maioria das vezes que nós vivemos alguns processos nas nossas vidas, não é porque Deus achou que está muito simples, está muito fácil a vida dele, vou botar ele no processo. Não. A maioria das vezes que vivemos processos nas nossas vidas é porque eles foram conseguidos, foram alcançados pelas nossas próprias mãos. Muitas vezes que vivemos alguma luta, dificuldade ou tristeza, não é porque Deus queria que nós passássemos por aquilo, não. Foi nós, com as nossas próprias mãos, com o nosso próprio desejo, que tomamos para nós coisas que Deus não queria. Mas é um processo. E muitas vezes, quando vivemos um processo das nossas próprias escolhas, nós vamos para Deus: Deus, você não está me vivendo aqui. Deus, eu sou crente. Deus, tem tantos anos que eu estou na tua casa, eu estou passando por isso. Sim, você está passando, porque foi o processo que você buscou com as suas mãos. O povo tinha promessa, o povo tinha a terra da herança, mas o povo se esqueceu de buscar a Deus. O povo deixou os caminhos de Deus para seguir os caminhos do seu próprio coração. Se você pegar a história de todas as vezes que o povo passava por algum tipo de provação, por algum tipo de luta, foi porque o povo deixava Deus e seguia os caminhos
próprio coração. Às vezes você pode estar vivendo hoje um momento da sua vida que você olha, eu já tive na presença do Senhor, olha, eu já preguei na casa do Senhor, eu já fui levita na casa do Senhor, Deus já me usou, eu orando, pessoas foram curadas. Sim, você já foi muito usado na presença de Deus, e se você não está hoje, não está acontecendo mais, não é porque Deus não quer te usar, é porque você deixou de olhar para Deus e começou a olhar para o mundo. Então volta para o caminho do Senhor. Deus continua te amando, Deus continua querendo usar a sua vida como instrumento, só depende de você. E aí o profeta, ele começa a profetizar para o monte, e tem algo que me chama muita atenção no verso de número 8, que diz: mas montes de Israel, produzirei os vossos ramos e darei o vosso fruto, para o meu povo de Israel, porque estão prestes a vir. Sabe o que é interessante? Se Deus te colocou em algum lugar e você não está lá hoje mais, você gostaria de estar naquela situação, se você era poderosamente abençoado, se era um lugar que te trazia felicidade, o lugar permanece lá e o Deus permanece o mesmo. Está faltando somente você tomar posição diante de Deus, porque Deus quer restituir a você aquilo que você não está vivendo mais, mas só depende de você. Se você pegar a Bíblia do livro do Gênesis, quando Deus começa a criar todas as coisas, sabe o que é interessante? Deus fez tudo, depois de tudo pronto, Ele fez o homem. Sabe por quê? Porque quando Deus colocar você no lugar que Ele quer colocar, vai estar tudo pronto para você. Sabe o que é interessante? Se você se programar para fazer uma festa, primeiro você convida as pessoas, depois você arruma a festa. Deus é diferente. Deus prepara tudo primeiro, deixa tudo pronto e depois Ele te chama: vem participar daquilo que eu tenho preparado para você. Sabe o que é interessante? Se você pegar a Bíblia, João capítulo 14, o próprio Senhor Jesus diz: eu vou preparar lugar para onde quer que eu esteja, vós estejam comigo também. Ou seja, quando você chegar, está tudo preparado para você, não precisa tocar em nada, Deus já deixou tudo pronto. O povo está cativo na Babilônia, está vivendo o processo por suas próprias escolhas. Aí Deus está falando como profeta em restauração, e essa frase me chamou muita atenção. Profetiza para os montes de Israel e diz: olha, pode preparar e darei o vosso fruto para o meu povo de Israel, porque eles estão prestes a vir. Ou seja, se prepara aí, porque o povo da minha herança, o povo, o meu povo escolhido, o meu povo, vai voltar para um lugar para você. Terra, comece a produzir, comece a dar frutos, porque quando eu trazer o meu povo de volta, tudo tem que estar pronto para ele. Se você pegar o capítulo de número 35, que antecede, você vai ver no verso de número 15, que o povo que está vivendo agora na terra prometida, os edomitas, eles estão felizes, estão tirando onda, estão fazendo chacota do povo de Israel, porque a terra que eles estão agora não pertence a eles. Tem uma palavra de Deus para a sua vida: nunca se alegre com a tristeza ou a derrota de uma pessoa, porque se a pessoa está vivendo um momento de tristeza, entenda, ore por ela, mas nunca tripudie naquele que está caído, porque ele pode se levantar. Porque tem muitos que olham para as pessoas e às vezes, por ver a pessoa vivendo um momento de tristeza, acham que podem se mostrar maiores do que a pessoa ou melhores do que ela. Mas lembre-se de uma coisa: a vida, ela dá muitas voltas, e aquele que está caído, um dia Deus levanta, e você que está se sentindo muito superior, pode ser que um dia Deus abata você, e você esteja vivendo a mesma situação. O povo inimigo estava se vangloriando por estar num lugar que não pertencia a eles, mas se o lugar não te pertence, se o momento de tristeza do outro, comece a olhar para Deus e entender que todo o processo faz parte de uma vida de uma pessoa. Se você está vivendo um processo de tristeza,
menosprezo. Nunca se ache, se julgue melhor do que ninguém, porque você não é melhor do que ninguém. Deus fez todos nós a sua imagem e semelhança, e perante Deus não há melhor. Não, todos somos filhos de Deus e obra das suas mãos. Meu Deus, aleluia. Mas o povo inimigo estava achando que Deus tinha abandonado o seu povo. E aí Deus usa o profeta para dizer para ele: olha, como se alegraste com a herança da casa de Israel. Ou seja, a herança era de quem? De Israel. A herança não pertencia a eles. E tem gente às vezes que parece que quer desfrutar da herança dos outros. Tem gente às vezes que parece que quer desfrutar ou estar feliz com aquilo que não pertence. Se não pertence a você, não fique feliz, porque a sua felicidade vai durar pouco. Porque Deus é um Deus de justiça. No tempo certo, no momento certo, Deus vai agir. A sua alegria momentânea por estar com aquilo que não lhe pertence vai acabar. E eles estavam se alegrando. E Deus manda dizer para ele: como alegraste com a herança da casa de Israel, porque foi assolada, assim te farei a ti, assolado serás, ó monte Seir e todo Edom, sim, todos saberão que sou o Senhor. Ou seja, Deus está vendo tudo o que está acontecendo. O seu povo no cativeiro, porque Deus permitiu que eles fossem levados. Ou seja, tem um propósito de Deus, um processo para que o povo possa ser restabelecido. Ou seja, a maioria das vezes, Deus vai permitir que eu e você passamos alguns processos para que você entenda que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Para que você não ache que você é superior. Às vezes Deus vai permitir que você viva alguns processos, até dolorosos, para que você entenda que sem Deus não há lugar para você. Sem Deus você não chega a lugar nenhum. Sem a presença de Deus você não é nada. Mas isso é processo. E quem entende alcança propósito. É a diferença de quem chega e quem vive tentando, mas não consegue chegar. É porque já entendeu qual é a situação, o processo. Quando você entende qual é o processo e o propósito, você entende que você vai viver, você vai chorar, você vai passar por situações de dificuldade. Mas se Deus está na sua vida e você tem um propósito para a sua vida, pode ter certeza, o processo acaba e você alcança o propósito. É que tem muita gente que até na igreja ainda não entendeu, ainda vive lutando, reclamando, murmurando, porque não entende qual é o processo e quer viver propósito. Sem entender processo, ninguém vive propósito. E o povo de Israel viveu 70 anos no cativeiro para entender o processo. Quando o povo começa a entender o processo, aí Deus vai começar a cumprir o propósito. E o propósito de Deus não era sofrimento do povo, não era tristeza, não era dor. O propósito de Deus, o povo de Israel, era trazer de volta o povo de Deus para a sua presença. O propósito de Deus era restaurar o povo. O propósito de Deus era libertar o povo da idolatria. O propósito de Deus era trazer de volta o povo da promessa, para o centro da promessa de Deus para a vida deles. Talvez você esteja enfrentando muita luta na sua vida, muitas dificuldades, porque você até agora está lutando com coisas que você não deveria estar lutando. Você até agora está vivendo situações que você não deveria estar vivendo. Você até agora chorando coisas que você não deveria estar chorando. É porque até agora você não conseguiu entender o propósito. E quando você entender o propósito, você vai também compreender o processo. Capítulo 36, verso número 26. O povo entende. Então Deus vai restabelecer ao povo o seu lugar de direito. Você está entendendo o propósito de Deus? O que Deus está querendo com você aqui esta noite?
sua área familiar, talvez você precise de uma restauração na sua vida profissional, na sua vida espiritual, mas algo precisa ser restaurado. Mas para que Deus restaure algo em você, é preciso você entender aonde está precisando que Deus haja. Você já falou para Deus qual os seus problemas, as suas dificuldades, e mostrou para Deus aonde Deus precisa agir na sua vida? Porque a partir do momento que você identifica o problema, você resolve. Talvez está faltando de mim, de você entendermos aonde está o problema, para que Deus possa agir. E o povo de Israel começa a compreender a vontade de Deus com o propósito de restaurar, levar o povo de volta para a sua terra prometida, a herança. Mas para que isso aconteça, no capítulo 36, no verso de número 26, Deus vai dizer uma coisa para mim e para você aqui esta noite. Para que algo diferente aconteça, tem que haver uma mudança. E toda transformação de Deus, ela sempre começa de dentro para fora. Não adianta botar a roupa mais comprida, botar uma Bíblia debaixo do braço, se dentro da mente e no coração algo não mudar. Está precisando mudar de dentro para fora. Está precisando ser transformado de dentro para fora. Porque quando transforma dentro, aqui fora todo mundo percebe. Mas não adianta mudar aqui fora se dentro continuar da mesma forma. Aí Deus vai dizer para o povo no capítulo 36, no verso de número 26: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei um coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis os meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Deus está precisando transformar o coração. Deus está precisando quebrar alguma coisa aí dentro, tirar o que é de pedra para dar aquilo que é humano, aquilo que é de carne, aquilo que tem sentimento, aquilo que verdadeiramente se quebra, se derrama na presença de Deus. Quando você entender isso e houver essa mudança na sua vida, você se derramar aos pés do Senhor, buscar nele a direção para a sua vida, todo o processo vai mudar e você vai conseguir alcançar o propósito que Deus tem para a sua vida. O propósito de Deus na sua vida não é cativeiro, não. O propósito de Deus para a sua vida é redenção, é restauração, é libertação, é cura, é transformação, para que um dia você possa estar com Ele lá na glória, no lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais pranto. É esse lugar que Deus tem para mim e para você, essa restauração que Deus quer para mim e para você esta noite. Então tira o coração de pedra, coloca o coração, deixa Deus colocar dentro de você um coração de carne, um coração que se derrama perante Ele, um coração que tem amor por aquele que realmente precisa. O processo da restauração, ele tem que começar na sua vida. Louvado seja Deus. Já estou terminando. Assim diz o Senhor Jeová: no dia que eu vos purificar de todas as vossas maldades, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados. Deus quer restituir. Deus quer que você volte. Deus quer restaurar aquilo que você mais precisa na sua vida. Mas Deus está querendo, esta noite, que você não só fale, mas que você ouça aquilo que Ele tem para você. É muito bom falar para Deus o que a gente precisa. Está na hora da gente ouvir o que Deus tem para mudar as nossas vidas. Derramando aqui a alabação. Mudou e a alabação de como Ele faz. Obrigado, meu Pai. Deus sabe o que você fala. Deus sabe quais são as suas necessidades.
A única coisa que Deus está esperando de você é tempo para ouvir o que Ele tem dito para você e você não está conseguindo entender. Então pare, ouça aquilo que o Espírito Santo está falando com você neste momento. Eu não sei o que é que você está vivendo, o que você precisa, mas Deus quer que você ouça. Ouça a voz do Espírito Santo e que Deus possa restaurar a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quantos ouviram a palavra do Senhor? Amém. Deus abençoe o presidente Johnny. Nós estamos chegando ao final do nosso culto. A verdade é que o coração de pedra é nosso, né? Mas Deus tem um coração melhor para a gente. É só a gente abrir o espaço para Ele trabalhar. Como o Ângelo ministrou sobre a nossa vida, tem vezes que a gente quer ser independente, né? A gente acha que a gente pode fazer o que bem entende. Meu nariz apontou para a direita, eu vou para a direita. Mas entenda que o Paulo, quando ele chegou para Deus, ele falou assim: já não tem nem mais vida. Já não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. Possamos ter esse coração voltado à presença do Senhor Jesus cada dia mais. Irmãos, essa semana é uma semana importante para a gente vai começar um projeto novo na quarta-feira, que é a nossa quarta do ensino, vai ser um quiz, né? Mas quarta-feira a gente vai dar aqui um breve resumo de Gênesis. Se você vier quarta-feira, você vai poder entender um pouquinho do princípio, Bereshit, né? Um pouquinho sobre Nimrod. Pastor, que doideira é essa? O que você aprender sobre Nimrod, você vai entender o porquê do Novo Testamento, ou do Pentateuco, melhor dizendo. Você vai entender que Nimrod está tão longe e tão perto ao mesmo tempo. Então vem aqui quarta-feira, viu? Então a gente vai falar um pouquinho, dar um resumo, enquanto a partir da nossa irmã Alice vai estar soltando no grupo nossos grupos, ou melhor, no grupo da igreja, algumas enquetes, algumas perguntas já de Gênesis, né? Para você poder estar respondendo e já começar a interagir nesse mês de abril. E quando final, no dia 30 de abril, você vai estar bem inteirado em Gênesis, né? Então vamos dar o resumo e na segunda semana de abril a gente vai começar as perguntas aqui, junto com a palavra. Amém? Nosso irmão Romário vai estar conduzindo essa dinâmica para a gente na quarta-feira. Vai ser um estudo diferente. Lucas, vem também, viu? Tá? Porque contra provas não há argumentos, né? Contra fatos não há argumentos. É isso mesmo que fala? Assim, fala? Contra fatos não há argumento. E eu tenho fatos aqui que você tem as promessas na sua vida toda. Viu? Eu tenho fatos contra você. Contra, não. Amor, né? Eu tenho aqui promessas, eu vou citar, hein? Do Cleiton também, né, Cleiton? Pastor, esse ano é nós, então, já estamos em massa, hein? Na massa foi embora, também abriu. Então, estamos juntos misturados, viu? E ele falou para mim: ó, não estamos misturados igual agora, não, viu? Estamos misturados mesmo. Fechado. Deus abençoe. Tem uma semana abençoada. Terça-feira, a nossa reunião de departamentos aqui, junto com a oração. Os irmãos vão lá de 7h30 às 8 horas vai começar a nossa reunião de departamento do trimestre de abril, maio e junho. Amém? Alexandre, que é líder dos grupos, Tatilene vai estar nessa também, o louvor, né? Vai estar a nossa irmã Cleiton, o Delei, quem mais? Alice vai estar aqui, Camila, viu? As crianças,
Patrícia. E não vem de mão vazia, viu? Vem daquele jeito que a gente gosta de fazer reunião. Está entendendo, né? Ninguém vem de mão vazia. Todo mundo traz um negócio assim, e a reunião vira uma bênção, né, Tiago? Bom? Viu, cabelo? Quarta-feira começa o nosso estudo. Quinta-feira nós vamos ainda projetar, viu? Olha aqui com os jovens. Quinta-feira. E no domingo, dia 9, vai ser a nossa reunião de obreiros, viu, obreiros? Não vai ser dia 16. Se for dia 16, seu pastor vai estar lá, o pastor Gilberto Dias de manhã. Então nós não poderia estar lá. Tá bom? A nossa reunião vai ser sábado que vem. Daquele jeito. Domingo que vem. Daquele jeito, né? Viu, galera? Sem mão vazia, né? Oi? Minuano. É verdade. Pode ficar tranquilo, as esposas dos obreiros, a nossa reunião com vocês vai ser. Não falando com eles, não. Vamos projetar, viu? Porque vocês vão ser abençoados, viu? Com as esposas do homem. Amém, irmãos? Ângelo, obrigado, viu? Obrigado por ter vindo. Deus te abençoe muito por você ter atendido a nós. Está aqui conosco hoje. Deus abençoe você, Lucas, que nos visita. Ídolo que nos visita. Cadê o Ídolo? Ele saiu. Agora eu vou falar com ele. Amém? Vamos ficar de pé? Os aniversariantes vêm cá para a gente orar. Irmão, vamos orar pela Ana Clara também agora. Ana Clara é sobrinha do Eltinho. O Eltinho está ali resolvendo um problema familiar fora. A sua sobrinha Ana Clara está precisando muito da nossa oração, viu? Deus fazer uma grande obra na vida dessa jovem. Que hoje, agora à noite, essa jovem entrou num processo que só Jesus pode tirar ela de lá. Nós vamos orar para essa jovem. Ela precisa de um grande milagre de libertação. Cadê os aniversariantes? Bill, Júlia, pastor, Camila, Carol, Carol, Catiele, eu. Quem mais? Acabou, né? Miguel não vem, né, Alex? Para receber com o Miguel. Isso. Vem cá, não, ora por nós. Ora por nós e nos despede com a bênção da nossa vida. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Senhor Deus e eterno Pai, agradecemos a Ti, Senhor, pela oportunidade de podermos participar deste culto maravilhoso, Deus. Podemos mais ouvir a Tua palavra e podemos falar contigo. Pedimos, Senhor, a Sua bênção sobre a vida dos Teus filhos aniversariantes, que possam ter muitos e muitos anos na Tua presença, Pai. Vai de encontro, Senhor, Ana Clara, Pai. Senhor, tira tudo que não provém de Ti, meu Deus, que ela possa ter um encontro contigo, que ela possa ter a libertação do Espírito Santo na vida dela, Pai. Pedimos pela Sua igreja, queremos retornar aos nossos lares. Leva-nos em paz, acampa os Seus anjos ao nosso redor. E pedimos e agradecemos em nome de Jesus. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos nós e todos digam amém. É.